Pronto. Agora, oficialmente, começamos para quem também vai assistir essa gravação depois. Roseli, boa tarde, seja bem-vinda. Sintam-se em casa, quem está entrando na primeira vez, quem já está aqui sempre, sinta-se em casa. É, hoje o Espírito Santo ele trouxe uma palavra de sabedoria, um livro de sabedoria, que a gente considera um livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. E eu queria compartilhar aqui com vocês Provérbios 3 do 1 ao 12. Eu vou ler aqui Provérbios 3 do 1 ao 12, e eu vou ler na versão A Mensagem, talvez seja aí um pouco diferente da sua versão, mas eu leio de propósito na versão A Mensagem, porque ela, ela às vezes tem uma linguagem que, assim, parece que o autor tá gritando aqui no meu ouvido. Eu não sei como é a sensação que você tem, mas eu amo essa versão A Mensagem. E eu não sei quantos de vocês sabem, e talvez de quantos de vocês sabem, mas muitas pessoas falam muito mal, inclusive, dessa versão, da versão A Mensagem. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Tem gente que fala muito mal dessa versão A Mensagem. Mas um professor que eu admiro e respeito muito, que é o Saião, ele, ele foi um dos, não sei se foi o revisor, ele participou desse projeto da Bíblia Mensagem. O cara entende de hebraico, grego, de não sei o que, não sei o que lá. Não estou dizendo que a gente precisa. É essa versão aqui, porque existem várias versões, né? Mas o Espírito Santo ele vai ministrar ao seu coração a palavra exata, como isso tem que entrar no seu coração. Amém? Bem, é isso então. Vou ler aqui Provérbios 3 do 1 ao 12, que diz assim, meninos: Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo. E você terá anos de muita paz. Primeiro, eu quero dizer que Provérbios, ele não é um livro de promessas. Eu tenho a Bíblia mesmo, Monique. A Monique está perguntando se eu tenho aplicativo a Bíblia. É essa Bíblia aqui, ó, a mensagem. Ela tem outras capas, mas a que eu tenho é essa aqui. É em linguagem contemporânea, do Eugene Peterson. Eu não sei quantas de vocês já ouviram, e não é errado, eu vou dizer que assim, não é errado você receber o livro de Provérbios como assim, eu recebo isso para mim. Não é errado, obviamente não é errado. Mas isso aqui, existem pessoas que falam assim, isso são promessas. Aqui, o livro de Provérbios isso é tende a. Se você faz isso, tende a acontecer isso. É diferente, não é, gente? De falar assim, ó, isso aqui é uma promessa para você. Se você fizer isso, vai acontecer isso. É diferente, isso é uma promessa. Agora, tende a, é assim, pode ser que não, né? Então, o livro de Provérbios, ele trata de, tipo, tende a. Então, quando você lê o livro de Provérbios, lembre disso. Então, como eu falei, eu cortei aqui o versículo que eu estava lendo só para lembrar disso, porque aqui está dizendo, ó, eles o ajudarão a viver muito, muito tempo, e você terá anos de muita paz. Se você, o quê? Se você fizer o quê? Guardar os meus conselhos no coração. Vamos lá, vamos pensar, né? Se eu guardar os conselhos, se eu guardar a palavra no coração, se eu guardar o meu coração com a lei, com a palavra do Senhor, isso vai me ajudar a viver muito tempo e eu vou ter paz. Mas isso é, tipo assim, é garantido? E se Deus tem um plano diferente em relação à minha vida? Eu tô fazendo tudo certinho, mas Deus tem um plano em relação à minha vida que, olha, ele tem planos que eu seja perseguida lá na Arábia Saudita e eu morra como um mártir em favor do evangelho. Não sei, gente, estou dando um exemplo aqui. Entende?
Isso é uma promessa. Então quer dizer que o missionário, aquela pessoa que foi perseguida e morreu, ela não fez isso aqui, ela não obedeceu? Não, não quer dizer isso. Entende? É só isso que eu quero reforçar aqui. Agora, continuando. Não largue mão do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Para que eu quero ter uma boa reputação? Para ser uma carta viva, uma testemunha do nome de Jesus, que revela Jesus através da minha vida. Por isso eu quero ter uma boa reputação. Não para o meu nome ser engrandecido, mas para que o nome de Jesus seja engrandecido. Por isso eu quero ter uma boa reputação. Eu preciso ter uma boa reputação. Como bula de medicamento. A André está colocando, como bula de medicamento. Você está falando em relação a provérbios, né, André? É isso? Isso. É, reações adversas. Quer dizer que todo mundo toma aquele remédio ali e vai dar aquela reação? Não, né? Mas tende a ter algum tipo de reação para tantos tipos de pessoas, né? Então, provérbios é isso, né? Esse exemplo que eu dei aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, se aquela pessoa ali, porque a gente às vezes assim, nossa, mas aquele missionário tão certinho, nossa, é, tão temente a Deus, olha, morreu perseguido. Será que Jesus não viu? Será que Deus não cuidou dele? Não, Deus cuidou, só que chegou o tempo dele realmente, né? Porque a gente precisa lembrar que os nossos dias não são todos, não são contados por Deus e os nossos dias, é, nós não fomos feitos para essa terra, nós fomos feitos para a eternidade. Então tá tudo certo, né? Tudo certo. Ele continua sendo um bom cristão, um filho, um servo, mas Deus tinha outros planos. Enfim, agora 5 ao 12. Confie no eterno do fundo do seu coração. E essa parte que eu queria mais focar aqui, do 5 ao 12. Provérbios 3, do 5 ao 12. Se alguém puder colocar aqui, por favor, no chat para mim, Provérbios 3, do 1 ao 12. E eu vou focar aqui no Provérbios 3, do 5 ao 12. Confie no eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Tá falando com você isso? Isso fala comigo, hein? Confie em Deus de todo o seu coração e não tente resolver tudo sozinha, Márcia, Ana Paula, Alexandra, Nívia, Fernanda, Michele. Confie no Senhor do fundo do seu coração. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ou seja conduzida pelo Eterno. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o eterno. Fuja do mal. Agora, o que que acontece quando eu corro para o eterno e eu fujo do mal? O meu corpo irradia saúde. Os meus ossos vibram de tanta vida. Honre o eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o seu melhor. Seu celeiro. Recebe aí. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Você está precisando que o seu celeiro se encha até não dar mais nada? Gente, eu tenho tanta roupa no meu armário que não cabe mais. Eu tenho tanta comida no meu armário que não cabe mais. Você está precisando disso? Eu tenho tanto mantimento, eu tenho tanto dinheiro na conta que já não cabe mais. Eu recebo essa palavra. Seu celeiro se encherá até não dar mais. É isso que eu declaro para nós 20 aqui. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o eterno corrige os filhos, porque os ama muito. Como pai, ele só quer o bem dos seus filhos. Que palavra maravilhosa.
Que palavra maravilhosa. Eu recebo para minha vida. E não faz, não é porque ela não é uma promessa que vai acontecer se você fizer 100% de certeza, garantido. Não, como eu falei, né? Tende a acontecer isso aqui, né? Se você honra o eterno com tudo que você possui e dá ele o primeiro e o melhor, tende ao seu celeiro se encher até não dar mais nada, de tanta coisa que tem. Tende a seus barris de vinho transbordarem. Entende que isso tende ou seja, provavelmente é isso que vai acontecer, porque, como esse exemplo que eu dei aí, é, existem planos maiores e melhores, e que às vezes a gente tende a olhar dentro da nossa perspectiva do que é melhor, né? Nossa, eu queria viver até 120 anos. Aí Deus olha pra gente e fala assim, filha, com 80 tá bom demais. Filha, com 90 tá bom demais. Sei lá. Filha, com 60 porque você já cumpriu o que você precisava cumprir, e agora eu quero você aqui para mim. Então, nós não sabemos os planos, nós não sabemos o próximo dia, nós não entendemos os planos dele 100% e às vezes nem 10%. Mas ele eu vou dizer, ordena, confie no eterno. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz em tudo que você fizer e onde você for. E sabe, nesses dias, o que a gente mais tem feito, ou isso aqui não é tô tentando, tô falando para você que você está fazendo isso, mas eu digo como nós, como seres humanos, a maioria de nós, então vou dizer assim, é, não quer dizer que 100% de nós, mas a maioria de nós, o mundo, ele está caminhando cada vez mais para eu quero do meu jeito é melhor, a Fernanda pensa diferente de mim, já não presta para mim? É ou não é, gente? Sabe, às vezes assusta quando a gente vê, parece um... Ai, Jesus, perdão, que eu lembrei quando eu era pequena. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, isso tá parecendo um galinheiro. Eu e minha irmã brigando, parecia um galinheiro. Pensa um galinheiro, aquele montão de galinha, né? Os próprios irmãos em Cristo, um atacando o outro. E quando eu vejo aquilo que a palavra diz, a gente parece que a gente está indo na contramão do que a palavra diz. Não largue mão do amor e da lealdade. Use como colar no seu pescoço. Olha que o provérbio está dizendo. E grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus. Eu vou ler aqui na versão NVI, dessa, só desse versículo aqui, o 3 e o 4, só para eu ver como é que tá diferente aqui. Provérbios 3, 3 e 4. Fala assim, ó. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quem não quer o favor de Deus e dos homens? Todo mundo. Agora, para isso, eu preciso andar com o colar do amor e da fidelidade. Fernanda, 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 vou usar um assunto polêmico aqui, tá? Fernanda agora, não é verdade, tá, gente? Estou dando um exemplo. Fernanda agora acabou de me contar que vai votar na próxima eleição no X. Melhor não citar nomes. No X. Aí eu,
Meu Deus! E eu sou assim, ó, totalmente a favor do Y. Meu Deus, não, cara, não, eu não aguento mais andar com a Fernanda. Eu não aguento mais ouvir a Fernanda, porque a Fernanda virou para mim uma leprosa. Eu não quero chegar perto dela, porque essa verdade que ela tá carregando, achando agora, muda para mim a forma que eu vejo a Fernanda. E olha o que a Bíblia diz. Eu preciso andar com amor e com a fidelidade no meu pescoço como um colar. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou continuar sendo, amando e sendo fiel a Fernanda, independente do que ela pensa. Amor e fidelidade com o meu próximo e principalmente a Deus. Não quer dizer que eu vou, aceitar agressão e um montão de outras coisas erradas. Eu preciso me posicionar nas coisas, mas eu estou dizendo de, sabe, das pessoas se degladiarem. Ela pode ter uma opinião diferente da minha, e eu preciso receber aquilo ali. Eu não preciso, ela não precisa me convencer. Não preciso, tipo assim, não, só vou andar com alguém que pense como eu. Mas é isso que o mundo está se tornando. E cada vez mais é isso que a igreja também está se transformando, infelizmente. E quando eu vejo aqui, não largue mão do amor e da lealdade, na NVI fala do amor e da fidelidade, isso me remete a, independente do que está acontecendo, eu vou continuar olhando para o meu irmão e amando. E hoje eu estava ouvindo um podcast que eu estava na rua vindo do médico e ouvindo um podcast que eu, inclusive, indico a vocês demais. Eu amo os podcasts do Jesus Cop. E ele estava numa entrevista com o pastor Diego Dantas, que ele é um psicólogo, acho que ele é psiquiatra também. Agora eu não sei se estou confundindo, eu acho que ele é só psiquiatra. Enfim. E ele estava falando sobre o perdão. E eu acho que, eu não sei se eu falei aqui nesse grupo já alguma vez ou em outro grupo, mas é, eu lembro que eu falei recentemente sobre isso, sobre perdão. Nós não temos que perdoar ele que se lixe, ele que se dane. Eu tenho que ficar com a minha. Eu tenho que tirar esse peso de mim e ficar tranquilo, com a minha consciência tranquila. Não, não, não. Sim, eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Se eu perdoar, eu vou ficar sem esse peso. Mas eu perdoar não tem nada a ver com eu só me beneficiar. Perdoar é perdoar alguém que, assim como eu, erra ou errou e continua errando. Então, perdão, quando a gente ouve assim, perdoe por você. Nada disso. Perdoe porque é uma ordenança do teu pai. Perdoe porque aquela pessoa merece ser perdoada. Não, não merece não, Ana. Você não está entendendo. Não merece não. Merece. Porque por pior coisa que ela tenha feito, ela merece. Porque eu fui perdoada. Você foi perdoada. Então, por isso, em relação a ter o nosso perdão, todos devem ter o nosso perdão, né? Nós devemos liberar perdão para todos por conta disso. Só que sabe esse conceito de eu só estou perdoando porque eu quero me sentir melhor e o outro quero nem saber como é que ele vai ficar depois? Gente, infelizmente, eu já ouvi até pastor falando isso, né? Que perdoe por você. O outro, ó, não, não é isso que Jesus nos ensina. Perdoe por você também. Mas e sobre amar o próximo? E sobre não largar mão do amor e da lealdade e da fidelidade? Então, a gente tem deixado a cultura do mundo se aproximar do nosso coração a ponto da gente confundir o que que é certo e o que que é errado, a ponto de ser agressivo nas palavras, sabe? E muitas vezes
Não era nem o que eu estava pensando falar, gente, mas se eu sentir de falar, eu vou falar, né? Porque eu entendo que é uma direção do Espírito Santo. Mas quantas vezes a gente vê comentários raivosos na internet de crente, de crente. É por isso, eu nunca tive muita curiosidade de ver comentário, graças a Deus, porque eu vejo meio que assim, é uma bola de neve o negócio, né? Mas quantas coisas a gente vê, quantos comentários, pessoas comentando vídeo do outro e textos, enfim, qualquer coisa. Por pior que a pessoa esteja se portando, para que que eu vou destilar veneno, agressividade? Lá eu acho que eu posso entrar no quintal do outro e falar: você não deveria estar fazendo isso, e isso tá horrível, isso tá. Sabe, por que que a gente não gasta, não investe o nosso tempo fazendo coisas que vão. é, as pessoas vão olhar e vão ver Jesus através da nossa vida, através do que eu digo, de como eu penso, de como eu ajo, de como eu trato as pessoas, sabe? E esse texto, essa parte de versículo 5 de Provérbios, confie no eterno do fundo do seu coração e não tente resolver tudo sozinho. Sabe assim, aquela coisa de a maioria que é casada ou já foi casada. Eu vou dar um exemplo aqui de casada, mas você, mesmo que nós agora solteiras, né, imagina dentro da sua realidade. Mas pensa lá, você tem uma lâmpada para trocar na sua casa e é alta. O lugar para trocar é alto. E aí você pede seu marido, não estou falando nada de incomum, né? É bem comum o homem ficar postergando o negócio e não fazer nunca, né? A maioria. Troca a lâmpada aqui para mim. Dá 2 semanas, 3 semanas, aí você faz o quê? Você vai lá e faz. Quando você não deixa nem assim, ó, dá uma semana. Tipo assim, você pediu um dia. O exemplo da lâmpada é demais, né, gente? Ficar 3 semanas, 2 semanas, né? Mas você pediu. Em 5 minutos, se ele não vier, você vai lá e troca. E a gente faz isso com Jesus. Jesus, eu tô desesperada, porque a minha conta no banco entrou no limite. Me ajuda, Jesus. 2:05. Aí eu dei até 2:10 para Jesus. Eu dei até 2:10 para Jesus. Ele não resolveu nada. Aí o que que eu faço? Eu vou lá e vejo se tem cheque especial no Itaú, para eu usar o cheque especial do Itaú. Não tente resolver tudo sozinha. Confie no eterno do fundo do seu coração. Para isso também, Ana. Para isso também. Ouça a voz do eterno em tudo que fizer, onde for. Ele manterá você no melhor caminho. Deus, para onde que eu tenho que ir? Deus, o que que eu tenho que fazer agora? Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, é para eu servir onde na igreja? Que lugar que é para eu servir? Qual é o meu propósito, Deus? Aí dá 10 minutos, Deus não me responde, tá vendo? Ele não fala comigo. Ele não fala comigo. Aí eu vou lá e falo com a irmã do círculo de oração. Irmã, pode botar meu nome aí que eu vou vir todo dia no horário tal. É ótimo. Se você consegue ir no círculo de oração e no X que Deus quer que você esteja, amém. Mas quantas de nós fazemos coisas que Deus não pediu? E sabe por que você está cansada e sobrecarregada? Porque ninguém te pediu para fazer e você está fazendo. Porque você está fazendo o que cabe ao seu marido, o que cabe ao seu irmão, o que cabe ao seu colega de trabalho, o que cabe ao seu vizinho. Sobrecarga é pegar a carga de alguém. Se eu estou sobrecarregada, eu estou pegando a carga de alguém.
Esses dias eu ouvi uma. Tava escutando um áudio de uma tia minha e ela falando sobre o meu primo, que tem 25 anos. Tava falando e tal, ah, mas não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Aí eu, tia, vou trazer a realidade, tá bom? Eu sou filha também. E eu moro aqui com a minha mãe. Então, tô eu e minha mãe aqui. Se a minha mãe pega todas as minhas roupas para lavar, tu acha que eu vou pegar roupa para lavar? Não vou. Ela sempre pega na minha frente. Se ela deixar, eu vou pegar e vou lavar. E aí, o que que acontece? Você não dá espaço para o seu marido fazer. Você não dá espaço para ele mostrar mudança. Ana, mas você não está entendendo. Se eu dou espaço para ele mostrar a mudança, vai ficar uma cueca jogada no banheiro 3 semanas. Ana, se eu der espaço para tal pessoa, o meu irmãozinho, mudar, e eu já falei 50 vezes e ele não muda, vai ficar, não vai acontecer nada. E aí, sabe o que acontece? A gente passa isso para Deus. Eu tô aqui, ó, não mudou nada. Eu falei com Deus, ele não respondeu, vou meter a mão e vou fazer. E cadê o confie em Deus de todo o seu coração? E cadê o não tente resolver tudo sozinha? Às vezes, esse exemplo que eu dei aí, esse exemplo que eu dei da minha tia, é dar oportunidade para acontecer a mudança. Falei, tia, não varre o quarto dele, para ele perceber que o quarto tem que ser varrido. Que ela já tá bem senhora já e tá fazendo tudo para ele. Eu falei, tia, deixa ele perceber. Você já falou, 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 não mudou, deixa ele perceber. E sabe, eu tô dando um exemplo tanto na nossa vida, no dia a dia, com as pessoas que a gente trata, filho, marido, e com Deus, e a gente faz isso com Deus. Pensa. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, eu acho que eu falei, mas como tem gente aqui que nunca entrou, então, se veio, eu vou falar. É, ano passado, no final do ano passado, novembro, eu ia para a escola de profetas e tinha um valor alto que eu precisava. Tipo, tava acho que era quarta-feira, e eu ia na sexta-feira, se eu não me engano. Acho que era na sexta-feira que eu ia. E aí tava na quarta-feira, eu acordei de manhã, gente, eu fiz uma planilha no Excel. Eu não sou muito dessas coisas de planilha, de Excel, nada disso, mas eu fiz uma planilha de Excel. Falei assim, eu acho que tá faltando organização. Aí eu fiz uma planilha de Excel. Aí botei lá tudo que eu tinha, quase 0,00, tudo que eu tinha e tudo que eu precisava pagar. O dinheiro que eu precisava para ir para essa viagem em São Paulo. E eu falei, Deus, a conta não tá fechando, tá faltando muito aqui. Deus, que jeito que você. Eu sei que você falou que vai fazer, mas eu tô ficando nervosa. E eu comecei a falar com ele, Deus, eu não tô vendo nada acontecer. Tá chegando o dia, eu faço como? Como é que eu pago o hotel lá? Como é que eu vou fazer? E eu coloquei um valor lá na planilha. Presta atenção nesse testemunho. Eu coloquei o valor na planilha do hotel e da minha alimentação e de tipo Uber, coisa assim que eu precisava pagar. E eu coloquei lá, mais ou menos, gente, quase R$ 1.700 que eu ia precisar, que era uma semana, né? E aí coloquei o valor lá, falei, Deus, eu tenho zero. Quando que você vai fazer? Você vai fazer em cima da hora, Deus? E eu assim, perguntando para Deus, Deus, você vai fazer em cima da hora? Você vai deixar eu chegar lá em São Paulo e tipo assim, não tem dinheiro? Como é que vai ser, Deus? E aí eu tava nessa, e aí uma pessoa que eu falei com ela só 2 vezes na vida, né? Ela não sabia muito bem como eu estava, como estavam minhas coisas, assim. Não sabia muito bem, não, ela não sabia. Ela foi e mandou uma mensagem para mim de manhã assim: Eu nunca sonho. Ou quer dizer, eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu sonhei com você. Eu sonhei que você dizia assim: Eu não preciso de dinheiro porque eu fiquei multimilionária.
Eu falava isso para ela. Eu falei, uau, glória a Deus. Naquele momento, virou assim. Eu tava. Por quê? Vocês já, quem já me conhece aqui já sabe que eu falo assim mesmo. Eu não tenho vergonha de colocar aqui, tipo assim, ó, tô no patamar que eu tô assim, muito certinha, santa. Não, eu falo mesmo o que que acontece, como é que eu tô me sentindo, como é que eu me senti. Eu conto testemunho real, não conto só a parte bonitinha. Nesse dia, gente, na quarta-feira, eu tava assim, ó. Não é, eu não estou inventando uma história engraçada, foi o que aconteceu. Eu abria todos os aplicativos de banco, que já minha conta já estava cancelada, que já, tipo assim, já não tinha dinheiro nenhum. Eu abri esses aplicativos de banco para ver se tinha dinheiro lá. Por quê? Eu estava numa mistura de fé, que Deus ia fazer alguma coisa, e desespero ao mesmo tempo. Por quê? Tipo assim, eu olhava de um em um minuto para ver se entrou algum Pix do céu na minha conta. Então eu olhava toda hora essas contas que estavam zeradas, para ver se Deus tinha dado um jeito lá nessas contas. Eu abria livros aqui de casa. Se você não me conhece, vai pensar que eu sou doida. Mas às vezes eu sou mesmo, mas é uma doideira do céu. Eu abria os livros aqui de casa para ver se tinha dinheiro dentro dos livros. Não que eu tenha esquecido, tenha colocado dinheiro dentro do livro, achando que Deus botou dinheiro lá dentro. E eu falei, Deus, tem que ser em dólar ou em euro. Por quê? Em real, pro dinheiro que eu estava precisando, ia ser muito para as páginas do livro. Aí eu falei, então, em dólar ou em euro, vão ser menos notas. Então, gente, eu estava nesse nível, né, de desespero com fé. Tipo, Deus vai fazer, mas eu tava conferindo toda hora. Vocês conhecem o Caixa Tem? Eu entrei lá no Caixa Tem e falei, vai que, sei lá, do nada entrou um dinheiro no Caixa Tem que eu nem sei de quê, que eu não, né, não sabia nem do que poderia ser. Eu falei, vou olhar o Caixa Tem. Gente, eu olhei tudo e nada. Então eu tava nesse nível, tá entendendo, né? Olhando a planilha para ver se dali da planilha aparecia dinheiro. Como é que aparecia dinheiro na planilha, né, gente? Enfim. Eu tava meio no nível do desespero misturado com fé. E aí recebi essa ligação e eu comecei eu entendi com esse sonho dela que Deus estava falando, eu vou fazer, eu vou fazer. Você não precisa de dinheiro, eu vou fazer. E, gente, naquele dia, isso foi na quarta-feira de manhã, naquele dia à noite, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Ana, você já tem tudo para ir para viagem missionária, não, para escola de profetas? Aí eu falei, ainda não. Aí ela, o que que tá faltando? Eu falei, hospedagem, alimentação, né, e o translado, Uber e tal. Aí ela falou, ah, então peraí, que eu vou ver se tem uma pessoa que pode te receber lá em São Paulo. E aí eu fui toda sem graça, falei para ela assim, então, é porque logo no início, Deus tinha me falado que era para eu ficar num hotel específico. Depois eu entendi por que que era para ficar nesse hotel. Mas no início eu não sabia. E o hotel era caro, gente. E eu falei, Deus, que vergonha. A pessoa, tipo assim, eu não tenho. A pessoa tá me oferecendo e eu vou falar para ela que eu vou ficar no hotel? Tipo assim, que metida essa menina, né? E eu fiquei com vergonha na hora que eu falei para ela. Mas eu falei, porque Deus falou que era para eu ficar nesse hotel. Falei, Deus, tu tá me fazendo passar essa vergonha, né, Deus? Nem é no crédito, nem é no débito, é no mérito que ele tava fazendo passar vergonha. E aí eu fui e falei isso pra ela. Ela falou assim: Ah, eu entendo, fica tranquilando, eu entendo. Gente, essa pessoa, ela não é minha amiga, ela não me conhece assim, sabe? Essa pessoa, ela só falou comigo uma vez, essa pessoa que entrou em contato comigo. E aí ela falou assim: é, Ana, não tem problema. Quanto que é a alimentação que você fez a conta aí? E quando eu fui falar para ela, na planilha eu tinha colocado R$ 1.700. Quando eu falei para ela, eu baixei o valor da minha alimentação. Tipo assim, eu ia pegar uma frutinha, qualquer coisa, e ia comer menos naquele dia para eu não falar um valor tão alto para ela. Então eu falei 1.350 para ela. E aí ela falou assim, eu vou te abençoar. E ela foi em 5 minutos ela mandou um Pix para mim. E ela falou assim, eu não fiz o valor que você falou, porque esse valor aqui, eu tô fazendo as contas aqui, você vai ficar comendo, economizando muito. Então eu vou fazer, eu fiz esse valor para que você coma sem precisar ficar procurando um lugar mais barato. E ela fez R$ 1.700, o valor que eu tinha colocado na planilha inicialmente, gente.
Eu tô contando esse testemunho aqui, algumas já ouviram esse testemunho, eu tô contando esse testemunho aqui para que cada uma que está passando por situações tanto financeiras quanto outra coisa, pode ser que não seja financeira, em relação à saúde, porque o mesmo Deus que faz em relação à vida financeira, faz em relação à saúde, faz em relação à nossa vida sentimental. Então, aquilo que a gente fala com o Senhor, aquilo que a gente precisa do Senhor, existe um propósito, gente. Existe um propósito. Eu estar exatamente naquele hotel, naquele lugar, com aquelas pessoas que eu dividi quarto com duas pessoas, duas amigas, e gente, assim, ó, Deus é tão. Ele não é gente mesmo. Deus não é gente mesmo. Quando eu cheguei lá nesse hotel, gente, uma das pessoas que dividiram quarto comigo, ela chegou antes. E ela botou uma carta profética e ela colocou um cartãozinho para mim assim. Vocês vão lembrar do que eu falei agora enquanto eu estava contando. Ela botou um cartãozinho, escreveu assim: porque eu não esqueci das promessas que fiz a você. Dentro do envelope tinha US$ 100. US$ 100. Sabe? É muito maior do que eu imaginava e do que eu pedi. Porque eu já tinha ali o valor. Deus já tinha depositado ali na minha conta 1.700 da minha alimentação, da minha hospedagem, porque eu ia precisar. Deus fez mais. Ele sabia que nos meses seguintes eu ia precisar daquele dinheiro também. E aí, um dia, lá na escola de profetas, já estava acontecendo. Eu estava lá ouvindo uma ministração e fui no banheiro fazer xixi. Quando eu voltei, fui pegar uma balinha na minha bolsa. Quando eu abri a bolsa, alguém jogou R$ 200 dentro da minha bolsa. É um bandido reverso. O bandido, em vez de tirar dinheiro dentro da bolsa, ele botou dinheiro dentro da bolsa. Entendeu? Gente, a pessoa abriu minha bolsa e jogou R$ 200 dentro da minha bolsa. Então, vocês entendem que aquilo que, quando a gente confia, e olha o que eu falei, tipo assim, eu tava confiando, mas eu tava com um pezinho, com uma confiança no pezinho, com um pezinho no desespero. Mas o Senhor, eu tava falando com ele como uma criança. Deus, tá chegando a hora, Deus. Você não vai me ajudar, Deus? Eu tava falando com ele como uma criança fala com o pai. E é isso que Deus, ele quer falar hoje com a gente. Fale com o pai como uma criança. Confie como uma criança, sabe? E você já viu isso na internet? Você já ouviu alguém falando? Conte os seus testemunhos para você mesma. Às vezes, a gente acontecem umas coisas assim maravilhosas. Esse testemunho, por exemplo, que eu contei agora, meu Deus! Tipo assim, no dia que aconteceu, eu fiquei só chorando, chorando, chorando. Eu falei, meu Deus, que isso, gente? Deus, o que que você está fazendo? Quando alguém falou que ia pagar minha escola, meu segundo ano inteiro da escola, um ano e meio de escola, a pessoa falou assim: vou pagar sua escola. Eu nem acreditei. Não é comigo mesmo que a pessoa está falando? Eu nem acreditei. Sabe essas coisas que acontecem assim na nossa vida? Aí talvez você fale assim: Ana, nunca aconteceu essas coisas, ninguém nunca jogou dinheiro na minha bolsa. Às vezes aconteceu de outra forma. Você foi curado de uma doença incurável. Você ganhou um presente que é o seu marido maravilhoso, lindo. Não reclama da toalha jogada em cima da cama, da cueca que ele deixa jogada no banheiro. Você está santificando seu marido. A mulher santifica o marido. Você lembra disso, né? Quando não reclama, gente, eu reclama com Deus. Fala, Deus, me ajuda nessa, tá? Não tô falando para você só, mas vai orando e vai fazendo outras coisas também que isso ajuda. Depois nesse momento eu deixo para Fernanda depois trazer alguma ministração porque ela é casada. No momento eu ainda não estou de novo. Então, eu deixo para Fernanda depois falar sobre essas coisas de casamento. Mas, sabe, assim, às vezes a gente esquece das bênçãos rapidamente. Então, a gente precisa contar os testemunhos, os nossos testemunhos, para nós mesmos o que o Senhor já fez na sua vida, de onde ele tirou, da lama que ele me tirou. Eu fico assim, meu Deus, eu tava assim, ó, naquela areia movediça que tu não se levanta nunca. Ele me resgatou.
Eu tenho convicção que ele também te resgatou. Não sei se a lama estava tão profunda, mas ele te resgatou. Onde você estaria? Onde nós estaríamos se não fosse o resgate, esse amor, sabe? E tudo isso que eu tô falando em relação a testemunho, sabe? A gente, quando a gente entra nesse nível de confiança com Deus, Deus, eu não tô entendendo é nada. Não tá fazendo sentido nada, Deus. Mas eu vou continuar aqui, porque eu sei que você tá fazendo, eu sei que você vai fazer. Quando a gente entra nesse nível de confiança com Deus, de confiar como uma criança, porque assim, criança confia em umas coisas meio sem nexo, né? E tem nexo. 2 dias antes, 3 dias antes, no dia que você tem que pagar uma conta, você tá bem tranquila? Tem nexo. Não tem base, né? Mas eu confio no Senhor. Mas eu confio no Eterno. Não tenta resolver tudo sozinha. Não dá o seu jeitinho. Para de dar o seu jeitinho. Só dê o seu jeitinho quando Deus falar: faça isso, filha. Fale com essa pessoa. Faça isso. Venda isso. Compre isso. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer e onde for. Seja guiada. E outra, só para finalizar aqui, duas outras. Eu tenho mais duas outras aqui. Não pense que você sabe de tudo. Quem disse que o que você pensa é o certo? Se não foi o Senhor que te falou, por que que você acha que aquilo que você pensa, que você acha, é o que é o mais correto? E se o seu marido é que tiver certo? Já pensou nisso? Que às vezes a gente fica teimando com umas coisas. E tem dois lados aqui, né? Não pense que você sabe de tudo, e quem sabe de tudo é o Senhor, mas também com as pessoas. Porque às vezes a gente fica teimando com as pessoas em algumas coisas e a gente perde amizade, a gente ofende as pessoas, porque a gente acha que é sabidona, que a gente sabe de tudo sempre. Corra para o eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Sabe assim, quando alguém olha para você e fala assim: Nossa, você tá com uma aparência assim tão feliz, tão alegre, tão saudável, com a bochecha assim. Sabe quando você tá, parece que tá com saúde assim? Porque você tem a sabedoria do alto, porque você corre para o eterno. Os seus ossos irão vibrar de tanta vida. E para finalizar, como eu falei, honre o eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor, e seu celeiro se encherá até não dar mais. Isso não é só sobre a vida financeira, mas sobre todas as áreas da nossa vida. Paz até não dar mais. Tipo assim, uau, eu tô tão em paz, eu tô tão alegre. Falei agora em tô tão alegre, eu lembrei da nossa madrugada de oração, que eu não sei nem explicar, gente. Só de lembrar eu fico alegre. De tão bem que me fez a madrugada de oração. Esses. Agora no domingo, de manhã, eu estava aqui fazendo comida e o meu sobrinho estava aqui comigo. E eu coloquei uma ministração que apareceu da Zion, igreja lá de São Paulo, e do Tel Hayashi, e ele estava falando sobre Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel 37. E eu amo esse texto. Não tem nada a ver com o que a gente falou agora, mas tudo tem. A Bíblia toda, ela tem conexão, né? Mas eu lembrei disso e eu senti de declarar.
E que você lembre disso também. O que está seco na sua vida? Seus ossos irão vibrar de tanta vida? O que é que está seco tipo assim, tá sem vida? Declara vida, mas corra para o eterno antes. Aqui, né, nesse versículo que eu li, não pense que você sabe de tudo. Corra para o eterno, ou seja, confia no que ele está te dizendo, porque ele é a fonte de sabedoria. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. O que é que está seco, ressecado na tua vida que precisa irradiar vida e saúde e vibrar de tanta vida? Sabe quando você fica, tipo assim, tem uma lembrança muito feliz tua e a gente às vezes é tão egoísta, a palavra certa não é egoísta, tão ingrata com Deus, que às vezes quando as coisas estão ruins, a gente fala assim, nossa, minha vida só teve coisa ruim. Pelo amor de Deus, é muita ingratidão nossa, porque a gente está viva, respirando. Não sei aqui quem já teve asma. Tô falando uma coisa bem assim, ó, simplesinha. Nem tão simples assim, mas tipo, quem já teve problema respiratório ou tem, a gente está aqui respirando. Você já teve uma crise de asma? Você fica puxando o ar e não sai. É terrível, gente. Eu já tive crise de asma de parar no hospital, é terrível. Você acha que vai morrer. Puxando o ar e não sai nada, não sai, você não, você acha que vai morrer. É terrível. Obrigada, Jesus, por nós termos ar nos nossos pulmões. E a gente, às vezes, por pequenas coisas, a gente é ingrata. Sabe, às vezes, essa palavra não parece muito cristã, né? Mas eu vou falar porque, inclusive, ela está aqui nessa frase que eu li agora: seus ossos irão vibrar de tanta vida. Às vezes, a nossa vida está vibrando morte. Sabe como? A gente está tão reclamona, tá tão chata, tipo, de falando coisas assim, tipo assim, focando no difícil da vida. Quando é só você olhar para a tua direita, para frente, olhar para dentro do seu coração para você lembrar de tudo que o Senhor já fez, da mulher rixosa que você era, que o Senhor transformou e você numa mulher sábia. Não sei, das transformações que você já teve. E você, oh Deus, obrigada. O seu marido, os seus filhos, da podridão que eu e você estávamos e que o Senhor nos resgatou. Ou da podridão que você poderia estar, da sua família perfeita que não te levaria a uma vida perfeita. Perfeita é brincadeira, né, gente? Da sua família cheia de encrenca, que você também ia ficar cheia de encrenca na vida. Eu acho que eu já falei aqui, né? Eu vou dizer, graças a Deus, que a minha avó materna, que já não está mais entre nós, me levou para a igreja quando eu era pequena. Eu me afastei algumas vezes do Senhor, porque de fato eu não conhecia ele ainda, de verdade. Eu só conhecia a igreja, não conhecia Jesus, de verdade. Mas graças a Deus, gente, porque hoje, ou eu estaria presa, ou na prostituição, ou nas drogas. O Senhor me resgatou de um lamaçal. E eu tenho certeza que Ele também te resgatou. Mesmo que você tenha crescido em berço cristão, evangélico, que você não tenha vivido várias coisas, né? Mas pensa na sua família. Histórico de assassinato, histórico de bebedeira, de drogas, de tantas coisas que a gente vê. E que hoje você tá assim, você é uma filha de Deus, que o Senhor ele te livrou de muitas.
Sabe o que falta? E essa foi uma chave muito importante para eu entender Jesus. Estou dizendo que eu entendo tudo, mas para eu entender o que hoje, a ponto de eu hoje falar assim, eu não quero largar Jesus nunca mais. E eu larguei Jesus várias vezes antes de conhecer realmente essa verdade. O que me fez entender foi eu vi que o sacrifício da cruz também foi para mim. Parece que o que eu estou falando, a Ana, a gente sabe, né? Mas você realmente sabe que o sacrifício da cruz foi para você também? Já entendi que eu tô falando para alguém, para alguém. Sabe assim? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você sabe que de verdade é essa mensagem da cruz? A cruz era para mim e era para você. Mônica, Deus te abençoe, Mônica. A cruz era para mim e era para você. Mas eu cresci na igreja. Eu não tenho tantos pecados assim, tipo, sabe, esses que você tá falando aí? Eu não tive. Eu achava que eu era bem limpinha, gente. Uma época da minha vida, eu achava que eu era bem limpinha. Que, tipo assim, Jesus morreu. Como ele morreu por todo mundo, ele morreu por todo mundo. Mas, assim, pra mim não tinha nem tanta necessidade dele morrer, sabe? Porque você já pensou isso? Perdão, Deus, mas ele sabe que eu já pensei isso, eu já pedi perdão a Deus por isso. Mas eu já pensei isso. Tipo assim, ele morreu porque todo mundo fez muita coisa errada. Mas tem gente que não fez tanta coisa assim. E eu achava que eu era essa pessoa, que eu não tinha feito tanta coisa assim. Aí ele me coloca na frente de um espelho. E ele me mostra, filha, olha aqui essa sujeira. Filha, olha aqui essa sujeira. Não para me condenar, mas para me mostrar que aquela cruz, ela tinha o meu nome. Era para mim. E ele tomou o meu lugar. Jesus. Isso me fez amar Jesus de verdade, sabe? Porque Jesus era um cara muito legal para mim, mas era tipo um hippie que andava por aí e fez muita coisa maneira. E Deus era um velho carrancudo que ficava esperando eu fazer alguma coisa errada. Até eu ser amada. Não ser amada, porque ele já me amava, mas assim, eu receber esse amor de verdade. Receber o sacrifício dele, que foi para mim também. Foi para mim também. Jesus, porque Deus morreu para salvar o mundo inteiro. E esse mundo inteiro, para mim, era o mundo inteiro. E eu não tinha dimensão desse eu. Também tô nessa. Foi por mim. Fiz uma salada de frutas. Não tinha só uma variedade aqui, um tipo de fruta, várias frutas. Mas porque era necessário essa salada de frutas hoje. Se eu falei blá 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 e o Espírito Santo queria que você recebesse blé blé blé, eu oro para que ele dessa salada de frutas você receba o nutriente blé 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 que você precisa. Em nome de Jesus. Mas que a gente saia desse encontro com a convicção que eu preciso
Não só me portar para que me vejam como filha, mas eu preciso ser filha no secreto com ele, como uma criança. E lembre dos testemunhos que aconteceram na sua vida. Hoje eu precisava lembrar daquilo que o Senhor já fez na minha vida. E eu estou contando desde cedo para mim, os testemunhos para mim. Sabe? É importante você contar para os outros também, mas às vezes tem que contar para você também, os seus próprios testemunhos. Olha o que ele já fez. Confie no eterno de todo o seu coração e não tente fazer tudo sozinho. Amém? Ele, ele tem grandes coisas para fazer essa semana. E eu posso fazer parceria com a vida. Eu posso fazer parceria com a saúde, com o bônus, com o lucro, com a paz, com a alegria. E não com a reclamação, com a tristeza, com a melancolia. Esse é um convite. Faça parceria com a voz certa. Por último, sabe aquela amiga que começa assim? Nossa, mas tu viu o preço do ovo? Meu Deus, gente, nunca chegou num nível tão alto. Aí tu entra na mesma, na reclamação. Se for necessário, não corta a amizade, mas corta a frase da amiga. Amiga, mas graças a Deus a gente tá conseguindo comprar ovo, né? Vamos orar pelo governo. Ah, mas ela vai ficar me chamando de chata. Às vezes parece chato mesmo. Às vezes parece chato quando tudo você tem uma resposta. Ore dentro de você. Mas assim, sabe quando você se deixa contaminar? Eu tô falando isso, agora não faz parte nem da salada de frutas. A salada de frutas acabou. Mas é que o Senhor quer falar com alguém isso. Sabe quando, tipo assim, o teu dia, você já não acordou tão bem. E aí você deixa uma brechinha, aí entra alguém para reclamar de alguma coisa, e aí o teu nível desce junto. Ou você se posiciona, ou você fica longe dessa pessoa, entende? Se você não consegue se posicionar falando a parte boa da história, sai de perto, porque isso contagia os teus ossos. Vibram para a morte e não para a vida. Assim como eu li que vibra vida, nesse caso vibra morte. Vibra tristeza. Gente, ai, mas esse ano tá tão difícil, porque é ano de eleição. Tu acha que vão fazer alguma coisa? Não vão fazer nada. E o asfalto aqui da rua? O mundo está em crise. Eu estou em Cristo. O mundo está em crise. Eu estou em Cristo. E ponto final. Eu contagio positivamente. Eu impacto, eu alcanço, eu influencio as pessoas positivamente. Com a minha, quem não está olhando para a tela aqui, entre aspas, com a minha doença aqui. Que as pessoas falam assim, isso parece uma doença. Não tem nada a ver com doença, tá, gente? Nossa, a pessoa fica falando de Jesus o tempo todo. Que pensem. Mas se você não consegue se posicionar num ambiente que só tem gente reclamando, sai de perto. Não fica ouvindo. Se você não consegue, porque o ideal é você conseguir se posicionar nesse ambiente. Para você contagiar, não você ser contagiada. Amém?
E é isso. Esse aí é fora da salada de frutas, mas era necessário. É isso, meninas. Eu vou parar aqui a gravação. Antes de parar a gravação, deixa eu só orar aqui. Eu vou parar a gravação e quem quiser, fique à vontade para falar, para contribuir. Amém? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse alimento. No início da reunião, quem não estava aqui, a Monique falou que estava cozinhando. A Monique está aqui ainda? Tá. Acho que era língua, né? Língua de boi? Acho que era isso. É um alimento forte. Uma buchada, um mocotó. Hoje é um alimento forte para nós. Não aquilo que eu falei, mas aquilo que o Espírito Santo vai testificar no seu coração. A Monique já até comeu. Aquilo que o Espírito Santo vai testificar no nosso coração. Obrigada, Jesus, por esse alimento fresco e forte, para os nossos ossos tremerem de alegria, vibrarem de vida e de alegria. Pai, nós queremos ser aquelas que contagiam o ambiente com a tua presença. A gente vai chegar nos ambientes, as pessoas vão falar assim: nossa, tem um cheiro agora que você entrou. Nossa, eu tô sentindo um gosto. Nossa, eu tô sentindo uma paz, uma alegria. Só porque você chegou, só porque você tá aí, em nome de Jesus. Eu oro para que todas nós possamos cada vez mais nos posicionar nos ambientes da forma que o Senhor deseja e que confiemos no eterno de todo o nosso coração. Que a gente não tente resolver tudo sozinho e que a gente não pense que sabe de tudo. Pai, abre os nossos olhos, nos ajuda, porque nós não queremos ficar carregando essa mesma essa mesma vida, essa mesma frustração por não conseguir avançar, mas a gente não está avançando porque a gente não está obedecendo o básico. Confie no eterno de todo o coração. Confie no eterno de todo o coração. Confie no eterno de todo o coração. Senhor, nós queremos avançar, a gente não quer mais papinha. A gente não quer mais frutinha amassada. A gente quer a comida sólida. A gente quer ir para outro nível. Nós sabemos que o ID não é só para o nosso pastor, não é só para a missionária da igreja, para a irmã que fez teologia, que o irmão que fez teologia, é para todas nós. Então, Senhor, nos ajuda a enxergar, porque o Senhor já nos levantou. A gente quer enxergar aquilo que ainda está travando, ainda está nos fazendo desobedecer a essa ordem básica, que é confiar no eterno de todo o coração. Pai, sonda, Pai, os nossos pensamentos. Nos revela, Pai, aquilo que está fora da tua vontade, está fora da tua verdade, Pai. Senhor, nós não queremos fazer parceria com maldições hereditárias, com histórico familiar, com maldições ditas por outras pessoas, por nós mesmas, por autoridades, verdades, entre aspas, ditas pelo mundo. Nós abrimos mão de viver nessa normalidade. Nós queremos andar em outro degrau. Nós queremos viver nesse degrau onde nós vemos de cima aquilo que o Senhor está vendo e não mais dentro da realidade desse mundo, onde está tudo ruim, onde está todo mundo merece o pior. Não, Pai.
Nós queremos perdoar assim como o Senhor perdoou. Nós queremos amar assim como o Senhor nos amou. Nós queremos viver assim como Jesus viveu nessa terra. Nos ensina e nos ajuda, Pai. Não queremos mais dizer amanhã eu começo. Não queremos mais dizer amanhã eu melhoro. Não é agora. Nós queremos ser como crianças, no sentido de confiar, de se render, de nos entregarmos. Mas nós queremos ser como filhas maduras, no sentido de obedecer. E nós obedecemos porque nós chamamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra encontre um lugar no coração de cada uma de nós. Que essa palavra encontre, Pai, exatamente o espaço que está vazio, que o mundo está tentando enfiar uma verdade goela abaixo em nós. Preenche o nosso coração com essa verdade, Pai, da tua palavra viva e eficaz. Viva, ela é viva, ela fala com você. A palavra viva, ela é eficaz na minha e na sua vida. Aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos deu tantas chances. E quantas vezes nós abrimos mão, nós renunciamos, nós priorizamos outras coisas. Pai, obrigada por nunca abrir mão de nós. E nos ajuda, Pai, nos ensina a sermos fiéis a Ti e à Tua palavra. Assim como o Senhor é fiel à Sua palavra. E por isso, tudo aquilo que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Amém, amém. Amém. Eu vou parar aqui a gravação e você fica à vontade.